Está começando mais um programa Inovação em Pauta, o seu espaço, né? Onde aqui você fica sabendo de tudo que há de mais inovador em nosso estado aqui de Santa Catarina. Aliás, você sabe que para inovar não existe uma região específica, né? Algum empreendedor que quer inovar, né? Quer tirar sua ideia do papel e é uma ideia inovadora, pode estar em Florianópolis, pode estar lá no extremo oeste do estado, pode estar na Serra Catarinense, em qualquer lugar aqui de Santa Catarina. Por isso mesmo que o Sebrae acabou criando os ecossistemas locais de inovação. Porque a ideia, gente, é ter pelo menos um ecossistema de inovação em cada município do estado, ou seja, 295 municípios, 295 ecossistemas locais de inovação. Por enquanto, o Sebrae já está com mais de 20, né? E ainda falta muita coisa, porque o projeto começou só no ano passado. Por isso que agora a gente vai mostrar para você um evento que aconteceu ainda nessa semana no Sebrae, que foi uma reunião do Conselho de Inovação, onde nesse local eles acabaram já entregando também algumas cartas de crédito para aqueles empreendedores que inovaram, tiveram suas ideias já escolhidas, né? Premiadas, e aí sim eles vão começar a investir praticamente R$180 mil cada um, hein? Para poder tirar a sua ideia do papel e realmente lançar uma empresa inovadora. Olha só. Inovação e tecnologia aliadas à sustentabilidade. Este é o intuito das iniciativas da Carol e do Igor. Problemas encontrados por eles no dia a dia se tornaram prioridade nos projetos desenvolvidos. A gente percebeu que muita gente às vezes queria consumir de uma forma mais sustentável, mas tinha essa dificuldade de encontrar os produtos. Então você vai numa farmácia, num supermercado e tem essa dificuldade de encontrar uma escova de dente de bambu, uma bucha vegetal, itens que substituam os itens do dia a dia, mas que sejam biodegradáveis e sustentáveis. A gente começou a entender que uma das grandes problemáticas que a gente tem no saneamento em Florianópolis, e assim como outras cidades do Brasil, é que faltam informações de campo. Ou seja, os fiscais, os gestores do município, eles têm muita dificuldade de entender o que eles precisam fazer se eles não têm esses dados primários que são levantados diariamente por equipes e tudo mais. Então, a partir dessa problemática, a gente pensou numa solução que poderia agregar tanto a companhias de água e esgoto quanto municípios. Criadores do famoso robozinho Bizu, que já atua em ações sanitárias junto à Prefeitura de Florianópolis, a equipe do Igor utiliza a inteligência artificial para a coleta e armazenamento de informações importantes para o desenvolvimento sustentável e econômico da capital catarinense. Quando a gente adquiriu o Bizu, a gente entendeu imediatamente o valor agregado que ele tem para equipes que necessitam visualizar o que tem em locais de difícil acesso. Então, a gente identificou essa situação, a gente mostrou, por exemplo, à Prefeitura de Florianópolis e eles conseguiram ver um valor gigantesco. Então, hoje, por exemplo, o Bizu, que nada mais é do que um robô que tem uma câmera frontal, que a gente consegue adentrá-lo dentro das tubulações de drenagem e a gente consegue identificar locais que estão com quebras, fissuras, mas principalmente onde tem ligações clandestinas de esgoto. Onde os fiscais atualmente com o Bizu, eles conseguiram algo que nunca tinha sido feito em Florianópolis, que é conseguir identificar exatamente o ponto onde que está aquela ligação clandestina de esgoto, quebrar o mínimo possível da rua para então fazer a influência sobre essa ligação. Já a Carol se uniu à ideia da amiga Fernanda. As jovens seguiam áreas diferentes. A Carol está concluindo o curso de Engenharia Civil na Universidade Federal de Santa Catarina. Já a Fernanda cursava Economia na Universidade do Estado. Em busca de aperfeiçoamento, hoje é estudante de Administração Empresarial na mesma instituição. As amigas e agora sócias criaram um marketplace 100% lixo zero. Com parcerias consolidadas e até produtos próprios, elas são pioneiras no Brasil. A gente viu uma problemática nisso, assim, você vai na praia, vai no mar, vê aqueles lixos, canudo, sabe, boiando na água, essas coisas são bem tristes, assim. E a gente viu que, principalmente por a gente ser jovem, a gente ainda tinha um tempo muito grande pela frente para a gente conseguir cuidar e tentar fazer essa mudança, né? Então a gente viu uma oportunidade grande para isso e tentar realmente fazer esse incentivo, né? Trazer para as pessoas, poxa, a gente está trazendo algo muito fácil, uma centralização dentro de um site, onde você pode encontrar tudo que você precisa para substituir os seus itens do dia a dia,
tentar substituir itens que são de um uso só para itens reutilizáveis, como o filtro de café que a gente possui, que é um filtro de algodão. Você pode lavar e consumir ele diversas vezes em vez do filtro de café de papel, por exemplo, que se você utiliza todo dia é um lixo a mais, né? Tanto o negócio da Carol e da Fernanda como o da equipe do Igor participaram do arranjo promotor de inovação da Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis. A ação promove capacitação e prepara os novos empreendedores para concorrer à carta de captação de recursos do Programa de Incentivo à Inovação. Existe todo um filtro anterior e um processo de informação, um processo de capacitação dessas empresas para que elas entendam um pouco de contabilidade, um pouco de marketing, um pouco de vendas, para que a gente olhe se o projeto delas faz sentido, se ele tem a perspectiva de um crescimento muito grande, se os empreendedores têm dedicação integral, se eles acreditam firmemente no projeto deles, se eles são capazes de abrir mão da paixão pelo projeto, que é natural do empreendedor, né? Enfim, a gente observa diversos critérios que são clássicos da tecnologia para indicar esse programa para a API. Desde 2018, o programa impulsiona novos projetos. Com as cartas de captação, a Prefeitura permite crédito e incentivo fiscal a pessoas físicas e jurídicas. Assim, os projetos inovadores podem receber até 20% do ISS e também do IPTU desses apoiadores. Em algum momento da vida do empreendedor, talvez uma das fases mais difíceis é encontrar alguém que acredite na ideia dele. Se encontrar alguém que acredite na ideia, mais difícil ainda é alguém que ponha dinheiro na ideia para ele tirar a ideia do papel. E Florianópolis tem feito isso de maneira exemplar ao longo dos últimos anos. De maneira democrática, com os arranjos produtivos da sociedade civil, os projetos são avaliados, são identificados os melhores projetos e esses recebem o aporte do município. Esses empresários, quando eles entram em contato com essas empresas de tecnologia com ideias novas, é muito positivo porque também desafia eles e também faz com que eles aloquem um valor que gera devido de imposto diretamente em empresas de tecnologia, apostem junto com essas empresas, possam comemorar quando essas empresas dão certo, possam orientar, possam ter um match de mercado, por exemplo, se a empresa é uma empresa de segurança, se é uma empresa de varejo, se é uma empresa da área da saúde, possa ter um match com alguma startup que esteja desenvolvendo alguma ideia nesse sentido, né? E auxiliar, e trocar ideias, e trazer para dentro um pouco dessa inovação, né? Além, claro, de proporcionar esse incentivo através da API, desse investimento que não custa nada para o empresário, mas que vai dar uma força muito grande, vai dar um engate, um embalo muito grande para essa startup. Nesta edição, o programa contou com 45 inscrições e 10 projetos foram aprovados. Além da maior arrecadação financeira, R$ 1.595.279. Esse é um ano histórico para a inovação de Florianópolis, onde nós conseguimos receber diversas premiações. Então, coroa todo o trabalho que tem sido desenvolvido aqui na cidade há mais de 30 anos. E agora, em 2023, com o ápice do programa, o maior número de incentivo, empresas captadas, o projeto ele ganha corpo e fica gigantesco aqui para a nossa cidade. Isso contribui muito para a imagem, para o sucesso que a cidade tem no ecossistema de inovação brasileiro. Nós somos premiados agora com o Prêmio Nacional de Inovação. Isso tudo se soma nesse grande arranjo que a cidade faz em prol do empreendedorismo, em prol da tecnologia, da geração de emprego e renda. Isso é que faz Florianópolis diferente das outras cidades. Os 10 projetos contemplados passaram pela banca avaliadora voluntária e foram aprovados pelo comitê gestor. No último dia 26 de outubro, durante a reunião do Conselho de Inovação de Florianópolis, eles receberam as cartas. Nos próximos 2 anos, os pequenos empreendedores vão ter a oportunidade de captar recursos. O ecossistema de inovação é a colaboração entre as entidades, é a criação de um ambiente favorável para que uma empresa consiga nascer e consiga fugir do Vale da Morte, que a gente fala, né? Então é a ponte da inovação. Então ela vai caminhando nos seus estágios de maturidade e tendo suporte aqui das entidades que se conversam, que hoje estão aqui no Conselho de Inovação conversando, para que crie esse ambiente favorável para que ela consiga, justamente como eu falei, passar por essa ponte da inovação com muito suporte, muito apoio e que ela consiga crescer e se desenvolver. Entre os aprovados, assim como a Carol e o Igor, outros 4 também contaram com o apoio da CDL Florianópolis.
e agora planejam o destino do investimento. A gente quer tentar expandir o máximo de categorias possíveis, então a gente busca até o final da aceleração a gente ter 13 categorias dentro do nosso site, para realmente poder ser um lugar de fato onde você entre e encontre qualquer coisa, qualquer item para o seu dia a dia ali dentro, desde itens moda, cozinha, móveis, itens realmente tudo que você precisa para o seu dia a dia tornar sustentável. A nossa intenção é, com o Arranjo Inovador, criar uma plataforma que já está sendo criada por nossa equipe desde o ano passado, onde a gente consiga inserir esses dados de campo e junto com a plataforma a gente conseguir criar tendências, históricos, conseguir unir equipes de operação e manutenção com gestores, tudo unificado de uma forma sincrônica. Muito bacana, né? Daqui a pouquinho, até ainda nessa edição do programa Inovação em Pauta, a gente vai trazer uma empresária que recebeu também essa carta de crédito, né? E a gente vai saber, vamos entender um pouquinho mais da ideia dela. E ainda também a gente vai mostrar para você o que é, de fato, um ecossistema inovador, um ecossistema local de inovador. Uma gestora especialista nesse assunto é que vai estar aqui com a gente para contar sobre isso. Então não sai daí que o nosso Inovação em Pauta volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Hoje o Inovação em Pauta está trazendo os ecossistemas locais de inovação. Esse é o nosso bate-papo de hoje, né? E agora a gente vai conversar com uma das gestoras, né, dos ecossistemas locais de inovação. Aliás, ela é a gestora de ecossistemas locais de inovação do Sebrae Santa Catarina e vai explicar para a gente um pouquinho como é que funciona esse universo, né, de inovação. Até porque, como eu falei já anteriormente, 295 municípios de Santa Catarina, cada um, a ideia é essa, né? Que cada um tenha o seu ecossistema local de inovação. Então já está aqui com a gente a Luciana Oda. Tudo bem, Luciana? Como é que você está? Prazer, obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Fica à vontade, senta aí para a gente bater um papinho. Imagina. Aliás, você sabe tudo. Você é neta de japoneses, é isso? Isso, neta de japoneses. Então é Sansei. Sansei, meus avós que vieram do Japão que pra legal. cá. De qual região que eles são? Minha avó é do norte do Japão, Hokkaido, né, que é bem Hokkaido, frio. Sim. E aí o meu avô é de Nagasaki. E aí os outros avós, né, paternos também é do sul do Japão, que é uma região mais quente. Entendi. Tem até Okinawa, que tem praia, que nem Fernando de Noronha. E você é natural de São Paulo? De São Paulo. Está aqui em Florianópolis há quanto tempo? 20 anos já. 20 anos. Então em Florianópolis já é quase uma manezinha adotada, né? Já. E essa experiência com o Sebrae também já tem sido bastante enriquecedora, até por isso que você resolveu, quer dizer, ou resolveram para você ser a gestora de ecossistema de inovação, né? Conta pra gente um pouquinho o que é um ecossistema local de inovação, hein? Então, Alexandre, há 20 anos estou em Florianópolis trabalhando com inovação pelo Sebrae, né, em diversos programas. E esse especificamente, né, que é o de ecossistema de inovação, ele tem um belo desafio, porque a gente quer que as empresas inovem, mas também precisa criar um ambiente propício para que elas possam desenvolver os seus negócios, né, de uma forma mais acelerada. Então, basicamente, a gente fala, né, comparando que nem com a biologia, o ecossistema ele tem que estar equilibrado, né? Tem que ter todos os componentes ali do ecossistema, do ambiente, desenvolvendo o seu melhor papel, desempenhando sua melhor atividade, né? Por exemplo, o que são esses componentes, né, de um ecossistema local de inovação para poder realmente, digamos, até incubar, né, essas ideias? Joia. Então, quando a gente está falando de um ambiente, né, propício para a inovação, nós, né, como o Sebrae, somos uma das entidades que podem estar apoiando os empresários, assim como tem outras entidades que também fomentam, né, a inovação, o próprio Senai, né, a gente fala os primos do Sistema S. Sistema S. Associações empresariais que também já desenvolvem várias atividades, prefeitura, porque vai propiciar um ambiente, né, para essa empresa ela se regulamentar, estar, né, implantada em determinado município, e as próprias universidades, cultivando, plantando os talentos futuros para que essas empresas todas que a gente está olhando, né, elas possam inovar. Então, esses componentes, né, dentro de um município, dentro de um ecossistema, cada um fazendo bem o seu papel, a gente consegue contribuir com que esse empreendedor
ele consiga escalar o seu negócio de forma mais fácil. Que bacana. Agora, assim, ó, como é que está funcionando hoje? Porque a ideia do Sebrae realmente ter em todos os municípios de Santa Catarina, né? Hoje mesmo, quantos são os ecossistemas locais de inovação? Joia. Então, é um programa, se for olhar, recente, né? Onde a gente está estruturando programas como se fossem guarda-chuvas, que são os planos táticos e estratégicos, né? Que esses municípios vão olhar tudo que eles têm de melhor e o que falta. Então, se tem um espaço de coworking, uma aceleradora, uma incubadora, se tem programas e ações que ajudam esse empreendedor, né, a desenvolver essa jornada. E hoje no estado nós temos 25 ecossistemas. Na maior parte, o Sebrae ajudou, aportando recurso financeiro para começar esse movimento. Só que o Sebrae é um dos atores, né? A gente fala, a gente não tem todas as soluções para o empreendedor, né? E mais o empreendedor inovador. A gente precisa contar com todas essas outras entidades, né, esses outros componentes dentro do ecossistema, para que esse empreendedor consiga escalar o negócio. E de todos os municípios, a gente entende que essa solução ela é muito robusta, né? Por quê? Porque nem todos os municípios, às vezes, têm uma universidade, né? Ou tem uma associação empresarial, né, de uma forma organizada que possa estruturar. Então, para alguns municípios, a gente vai trabalhar uma outra metodologia para ativar, né, a cultura da inovação no município. Também estamos olhando para esses, né? Então, dos 25, se a gente for só citar alguns, né, como referência, tem Florianópolis, Criciúma, Chapecó, Joinville, Blumenau e Itajaí, que são as maiores. Mas também tem Brusque, a gente tem Rio do Sul, São Miguel do Oeste, Concórdia eu sei que está começando agora, Tubarão, Araranguá, né? Então, esses municípios, eles acabam tendo todos os componentes que eu comentei, mas para os municípios que não, a gente também está desenvolvendo essa metodologia de ativação da cultura de inovação dentro desses locais. Desses 25 municípios, por exemplo, dá para dizer quais são aqueles que mais inovam, aqueles que realmente têm muito mais pessoas inovando? A metodologia, né, que ela trabalha? A gente convida, né, todas essas pessoas que participam, todas essas pessoas que são dessas entidades, né, de prefeitura, das associações, da universidade, para entender qual que é o nível de maturidade daquele ecossistema. O nível de maturidade nos guia para esse plano de intervenção que a gente vai desenvolver durante 2 anos, né, com todos esses atores, chamando os empresários também para participarem, para poder criar esses programas, para entender se falta, se tem uma lacuna ou se tem entidades que estão fazendo a mesma coisa, né, para um determinado nível que as startups se encontram. Então, olhando para esse todo, nos dá um direcionamento de plano de ação. Tudo isso, então, dá um nível de maturidade, né? Esse nível de maturidade pode ser ainda em desenvolvimento, né? Ou já mais estruturado como Florianópolis, né, que recentemente ganhou o Prêmio Nacional de Inovação. Verdade. Né? Mas esse plano que dá o nível de maturidade também nos dá um norte, né, de quais são os setores que a gente vai priorizar no determinado momento para estruturar essa jornada, para estruturar esses programas e ações. A gente até percebe, né, que, por exemplo, claro, Florianópolis tem já um polo de tecnologia, de inovação bastante estruturado, né? A gente tem vários centros, né, pré-incubadoras, as próprias incubadoras, etc. Blumenau a gente sabe que tem bastante também, Chapecó também tem um polo de inovação. Então, essas regiões são as mais inovadoras, talvez? Ou tem outras também que a gente nem imagina? Isso, a gente fala que tem uma maturidade em inovação mais desenvolvida, né? E tem outras que ainda estão em um módulo inicial. Então, tem uma vontade grande, né, de todas essas pessoas em desenvolver o ecossistema, mas há várias ações que ainda precisam ser implantadas para que o empreendedor ele consiga alavancar seu negócio. Só pegando um exemplo, né? Então, tem alguns municípios que a gente vai começar a trabalhar ali com a ideação. Então, o empreendedor que tem uma ideia, que quer empreender, né? Então, a gente vai fazer todo um movimento para que isso aconteça. E qual que é o próximo passo? Né? Então, o ecossistema ele tem que se organizar para que esse empreendedor ele consiga avançar na próxima etapa de pré-incubação.
aonde que ele vai? Qual que é a entidade que tem essa solução? Sim. Né? E assim escalando até conseguir estar em operação no mercado, né? E escalar, né? Escalar que é o que a mesmo. gente espera. Interessante que começou ano passado, né? 2022 ainda, então quer dizer, ainda está começando realmente, mas já são 25, né? Os ecossistemas locais de inovação. Agora, assim, para poder participar, né? E até mesmo para criar um ecossistema de inovação, exige, né, que até as próprias prefeituras abracem também, né? E isso está em processo ainda nesses outros municípios que ainda faltam? Então, é um investimento considerável. né? Então, Imagino. com certeza, a gente também conta com o apoio da Prefeitura. Na maior parte desses municípios, o SEBRAE aportou recursos, em torno de R$400 mil, né, para conseguir mapear o ecossistema, entender o que existe, né? Mapear e entender o que existe dentro do ecossistema local, dentro do município. Depois, estruturar um plano que ele é estratégico, escolhe alguns setores prioritários, né? Porque são muitas ações a serem desenvolvidas, então a gente escolhe um setor prioritário para começar a desenvolver, né, essa jornada de inovação, né, a jornada do empreendedorismo inovador. E o SEBRAE também coloca consultores ou agentes para continuar apoiando, continuar as ações do plano. Então, com todo esse recurso, né, a gente já fez todos esses aportes. Algumas prefeituras entraram o recurso, outro SEBRAE investiu para que esse movimento acontecesse, né, no município. E para os municípios que são com baixa maturidade de inovação, esses a gente vai desenvolver uma metodologia híbrida, né? Ela vai ter uma parte online, vai ter uma parte presencial, justamente para conseguir possibilitar, né, esse acesso. Até tem diferenciações aqui, por exemplo, de setores, né? No nosso estado, por exemplo, a Grande Florianópolis trabalha mais com turismo, etc. A gente tem outras regiões, a Serra, também o turismo de inverno. Vale do Itajaí, a gente tem muita questão do vestuário. Então, assim, e lá no oeste do estado tem as lavouras e tudo mais, ou tem também questão de tecnologia em Chapecó, por exemplo. Cada um desses locais tem a sua peculiaridade. Né? Então, vocês precisam, no caso, estruturar esses locais de acordo com a demanda de cada região. Por exemplo, lá no Vale do Itajaí, vestuário, quer dizer, tem toda essa participação de vários agentes conforme a demanda, conforme a qualidade ou a característica daquela região, né? Isso mesmo. Então, nessas reuniões de planejamento, a gente tenta convidar, né, a maior parte dos representantes setoriais, porque o que a gente quer, né, no fundo? Essas empresas estão estabelecidas, elas precisam inovar, né, para poder se diferenciar no mercado. As startups, muitas vezes, elas vêm para resolver uma dor específica do setor, né, prioritário. Vamos pegar, por exemplo, né, você citou Blumenau, a cadeia têxtil, para a gente gerar inovação e mais produtividade para aquela cadeia, a ideia é a gente levantar essas dores, né, dessa cadeia, desses setores, e que essas startups elas sigam já com isso bem direcionado. Ela vai resolver a dor daquela cadeia, porque é um mercado estabelecido. Né? Então, essa comunicação ela acaba sendo facilitada se essa startup ela também está neste local, propício para implantar, né, a ideia dela que pode virar o negócio. Santa Catarina tem uma característica de que as grandes empresas acabam comprando as startups porque é assim que elas inovam. Então, todo esse processo que a gente está desenvolvendo, né, é para as startups, mas também é para melhorar a produtividade, a inovação e a diferenciação também das grandes empresas, das empresas estabelecidas. Agora, interessante que no primeiro bloco a gente até mostrou para você de casa, né, como foi essa reunião, por exemplo, do Conselho de Inovação do SEBRAE, que mostrou também a premiação, se é que eu posso dizer premiação, né, mas é uma premiação, lá com valores, né? Teve uma que recebeu R$180 mil, aliás, daqui a pouquinho a gente vai trazer o exemplo dela também. E esse investimento, por exemplo, como é que a gente faz para poder ter acesso a isso, para participar realmente, assim como esses que receberam sua carta de crédito agora? Então, vamos falar do Estado como um todo, né? Então, é interessante que o empreendedor inovador que tem interesse vá procurar o SEBRAE da sua localidade, porque cada ecossistema tem um conjunto de ações e difere também de acordo com o nível de maturidade daquele próprio ecossistema. Então, vão ter, às vezes, né, programas estruturados para quem está em ideação, quem está só na curiosidade pensando, né, em desenvolver um produto.
que não necessariamente precisa ter um aporte financeiro, mas muito mais, né, orientação e mentoria para desenvolver o negócio. Vão ter outros, como o Florianópolis, que já tem o arranjo promotor de inovação, que daí já coleta, né, já faz uma seleção de startups que estão no nível de operação, não precisa escalar. Então, o mais interessante é saber, né, o que está acontecendo dentro do seu município. Pode estar em contato com o Sebrae local para identificar quais são, né, as ações e os programas que estão acontecendo e para conseguir entender, né, o seu momento e como que o Sebrae pode apoiá-lo. Que bacana. Então é só a pessoa, né, que quer, por exemplo, todo início de ano, todo meio de ano, é que o ecossistema local de inovação meio que recruta ou começa a selecionar boas ideias, é isso? Cada ecossistema também tem uma forma de atuar, né? E eles têm canais ou portais específicos. Certo. Então, novamente, né? O convite entenda se tem esse movimento dentro do seu município, Sim. né? E qual que é o canal adequado. Alguns são Instagram, alguns são grupos de WhatsApp, alguns já estão dentro das ações do Centro de Inovação, né, instalado no município. E são muitas ações, né? Entendi. São muitas ações que acabam acontecendo. Claro. E o mais importante é entender se tem uma que esteja adequada para o momento que o empreendedor está. Entendi. E ele identificando, saber qual que é o caminho que ele possa percorrer para conseguir desenvolver seu negócio. Agora, nem todos, essa premiação, por exemplo, nem todos conseguem o recurso financeiro, talvez, ou todos conseguem, aqueles que são selecionados? Depende do programa. Depende do programa. Então, tem, por exemplo, vou falar pelo Sebrae, né? O próprio Startup ISC, que é um programa já que acontece vários anos. Existe um processo de seleção, né? Florianópolis, Chapecó, Joinville e Blumenau, que a gente acaba selecionando as empresas que são os municípios que têm mais densidade de startups e são aquelas que estão em operação. Então, esse é um programa que o Sebrae apoia, aporta recurso e desenvolve essas startups para que elas escalem. Sempre há um processo de seleção, porque cada programa acaba tendo suas características, né? Então, aquelas dicas de sempre, assim, olha o edital, olha a chamada, verifica, né, se aquele programa está de acordo com a fase que a startup está, né? E existe uma plataforma do Sebrae, né, que é a plataforma Sebrae Startups, e lá todos os programas do Sebrae e dos parceiros do ecossistemas vão começar a ser divulgados. Tá? Então, por ali, pelo menos em Santa Catarina, a gente consegue ter muitos programas e ações, às vezes acho que até bastante, né, para quem está empreendendo, por onde eu começo. Sim. Então, tem esse momento de entender, né, qual que é o estágio de maturidade do negócio para se identificar em qual programa ele se encaixa. Que bacana. Olha, conversei aqui com a Luciana Oda, que é a gestora de ecossistemas de inovação do Sebrae Santa Catarina. Quero te agradecer por compartilhar essas informações, que eu acho que é tão importante, né, para o empreendedor, aquele que quer realmente inovar, saber que existe essa proposta do Sebrae que leva as ideias adiante, né? E ainda com um bom financiamento, digamos assim, né, com um bom investimento também. Luciana, muito obrigado, hein? Aliás, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai trazer uma empreendedora que teve uma ideia muito bacana sobre despoluição, né? A gente vai falar um pouquinho da poluição do ar, quer dizer, um negócio bastante sustentável e ela conseguiu ganhar uma carta de crédito. Então não sai daí que o nosso Inovação em Pauta de hoje volta rapidinho. Olha, você sabe que aqui a gente sempre quer trazer um exemplo daquele tema que a gente está abordando, né? Então, como a gente está falando de ecossistema local de inovação, a gente resolveu, claro, trazer uma convidada que realmente faz jus, né, a esse nome, porque ela acaba entrando nesse ecossistema local de inovação, principalmente aqui em Florianópolis, para poder tirar a ideia dela do papel. E ela está conseguindo, hein? A gente está recebendo aqui a Rafaela Bort, que é CEO da startup Iris. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, boa tarde. Obrigado por ter vindo Obrigada. aqui ao nosso programa. Agora, me conta uma coisa, startup Iris, o que é? É sobre meio ambiente, Isso. né? Despoluição. Isso. Como é que você teve essa ideia? O que é? Qual é a tua ideia realmente? O que você quer contribuir com o meio ambiente? Obrigada. Bom, a premissa inicial é a identificação de uma dor, que é a poluição do ar. Certo. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela já traz a poluição do ar como um dos principais problemas ambientais para a saúde humana e de ecossistemas. E no Brasil, o monitoramento ainda é muito
incipiente, ele é muito baixo, a gente não tem cobertura de monitoramento. Então, a partir desse problema, a gente pensou, o que a gente pode fazer para mitigar essa dor de alguma forma, né? Que fosse acessível, que fosse de fácil operação, de fácil manipulação. E então a gente desenvolveu um equipamento, um sistema produto e serviço, que é um equipamento e uma plataforma que medem as concentrações de poluentes no ar. Então, mede em tempo real a concentração dos poluentes e a plataforma faz uma leitura simplificada desses dados. Entendi. Com base em quê? Por exemplo, como é que funciona? É um software e um hardware? Exatamente. Um hardware, que é o equipamento, que é acoplado, um software acoplado ao hardware, né? Entendi. Que faz essa leitura e disponibiliza, no caso para a gente, que faz as análises, aí disponibiliza para a população, né? Para o órgão ambiental, para o município. Então, tem vários agentes que podem usufruir desses dados. Que bacana. E quando é que você pensou nisso? Quando é que você começou a se preocupar com isso? Eu comecei a trabalhar com poluição do ar em 2020. Agora mesmo na pandemia? Na pandemia. A gente trabalhava de forma remota, o nosso grupo no Laboratório de Controle da Qualidade do Ar, da UFSC. E a partir das pesquisas que a gente desenvolveu no laboratório, uma tese de doutorado, inclusive, que está em andamento, que trouxe essa questão do monitoramento de baixo custo, né? E a partir da tese a gente pensou, como é que a gente transforma então esse equipamento que a gente tem hoje, que é simples para desenvolver essa tese, em um produto que possa trazer benefícios para a população e para o próprio ecossistema. Olha e a só. partir disso surgiu a Iris. Que bacana. E por que o nome Iris? De onde é que veio? A Iris é uma inspiração da poluição que a gente não consegue enxergar. Então, a poluição do ar é algo que existe, que está sendo discutido cada vez mais, mas que a gente quer levar para a população essa urgência também. Certo. Por isso a íris do olho mesmo. Exatamente. É isso. Foi você que criou, que deu esse nome? Ah, é? Olha que legal. Exatamente. Então você já enxergou isso, né? Exato. Enxergou o problema e enxergou o nome também. E a gente quer levar isso para mais pessoas. Claro, com certeza. Você deve querer levar essa tua ideia para o Brasil inteiro. Sim. Né? Quem sabe até para o mundo. Espero que sim. Pode ser um unicórnio, né? A partir daí. Agora, você se utilizou, por exemplo, viu que tem esse ecossistema local de inovação aqui em Florianópolis, né? A gente tem várias incubadoras e tal. Como é que você tomou conhecimento disso para participar, para poder entrar nesse projeto? Com certeza. É super importante que, para um projeto de inovação ele sair realmente do papel, ele precisa estar inserido num ecossistema que esteja em sinergia. Então, o município está se reinventando, ele está se atualizando, se inovando e propôs o programa que a gente se inscreveu, que é o Programa de Incentivo à Inovação. Para isso, a gente se inscreveu por um edital, então, pela CDL, que foi o agente promotor que direcionou a gente no programa. Ah, você faz parte da CDL? A gente é associado, sim. Associado. Isso, exato. Legal. Para poder participar do programa também. E eles deram todo o suporte para a gente. Então, o município traz a lei de incentivo e o programa, a CDL deu os direcionamentos para a gente conseguir avançar as etapas e, eventualmente, adquirir a carta. Sim, né? sim. E foi esse o processo, assim. Que bacana. Quando é que você entrou? Foi agora em quando? Foi em julho. Final de agora. julho a gente começou o processo. E foi um mês de bastante trabalho, assim, desenvolvimento do plano. A gente fez um plano financeiro, todo um material, assim, para poder apresentar para o conselho. Agora, para você recebeu uma carta de R$180 mil, né? Isso. E isso agora, o que vai te valer, por exemplo? Para você começar a tirar realmente do papel, testar? Com certeza. A carta, ela dá para a gente a possibilidade de alcançar esse valor de R$180 mil. Certo. E agora a gente entra numa fase de match com empreendedores que contribuem para o município com o ISS ou IPTU e que queiram direcionar parte dessa contribuição para a nossa empresa. Entendi. Então, a gente vai entrar nessa etapa ainda de conectar com o empreendedor, fazer o nosso pitch para eles, vender o peixe. Tem que ter a lábia, né? Exatamente. Mais uma etapa de material, enfim. Sim. E esse investimento ele é muito importante para que a gente consiga escalar a nossa solução. A gente já está em teste, então a gente tem um MVP, que é um produto que a gente vem testando. Certo. 3 equipamentos a gente já desenvolveu com uma plataforma funcional. Mas para escalar, a gente precisa desse incentivo. De um aporte, né? Exatamente. Então, você já tem a carta para poder conseguir captar até R$180 mil. Sim. Que legal. E isso tudo você vai investir em pessoas, em equipamentos também? Como é que é? O nosso objetivo é usar 50% desse valor para construir mais 3 equipamentos e instalar em pontos estratégicos na Grande Florianópolis, que é a grande incentivadora do projeto. Sim. Então, a gente quer retribuir também com a municipalidade. Claro.
Aí 30% desse valor vai para a parte de software, então melhoria na plataforma, né? E o resto, né, o restante que faltar, para a parte de concepção da marca, manutenção mesmo. Sim, claro. Aliás, olha só como é legal, né, gente? A Rafaela está contando que ela participou, quer dizer, participa ativamente também da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis. Olha a importância de você estar associado a uma instituição que aí passou para você essa ideia do ecossistema local de inovação, se não fosse talvez ali, você nem estaria sabendo desse projeto, né? Com certeza, e as ferramentas que eles trouxeram pra gente, né? Todo esse suporte, esse direcionamento, eles formaram um grupo mesmo de proponentes que foram se ajudando ao longo do processo, porque é um processo difícil, assim, muita pressão, né? Claro. Então, eles e foram pedem bastante coisa, né, para você escrever, você tem que fazer um projeto escrito. Com certeza, é um projeto com bastante profundidade para mostrar realmente que é uma proposta que vai retribuir para o município, né? Esse é o nosso objetivo, mas a gente tem que mostrar para o município que é realmente o que a gente busca. Porque assim, o teu propósito ali é medir, fazer essa verificação, né, de como é que está o ar, e a partir dessa informação que vai estar disponibilizada, então, para os agentes, né, para os órgãos, a prefeitura principalmente, para que eles tomem providências, porque você vai apontar também alguma solução ou não? Ou é a verificação? A verificação é o primeiro passo. Certo. Então, a gente só consegue identificar qual que é o real cenário da poluição atmosférica se a gente tem dado. Então, o nosso equipamento, ele dá esse dado, né? Então, ele infere a concentração dos poluentes no ar e traz esse dado mais palpável para daí a gente conseguir formular ações, planos de ação junto com os órgãos responsáveis para melhoria. Identificação de onde esses poluentes estão sendo emitidos, como, quando, por quê. Né? Então, essa identificação é super importante. E você ainda está na universidade? Sim. Está terminando qual curso? Estou terminando Engenharia Sanitária e Ambiental, ali na UFSC. Engenharia Sanitária e Ambiental. Isso. Já pensa numa pós ou uma pós também já vai ser mais difícil conciliar com o teu negócio? Não, sou candidata ao programa de mestrado já também Engenharia Ambiental, para dar sequência realmente à nossa solução. Assim. A gente acredita muito que a ciência por trás da proposta vale muito, né? É o que fez a proposta sair do papel. Claro, com certeza. Então, foi escolhida, né? Selecionada. Exatamente. Aliás, você é muito nova, né? Você é muito jovem. Quantos anos você tem? Dá para falar? Pode 23. falar? 23 aninhos, gente. Olha só. E já é uma empreendedora e que vai ter muito sucesso, né? Pela tua garra, pela tua determinação, por estar sempre ali estudando cada vez mais, né? É uma inspiração aí para muita gente também que queira lançar o seu negócio, né? Então, parabéns e muito boa sorte para você. Obrigada. Qual é a mensagem que você pode dar para os empreendedores ou para aquelas pessoas, né, até da sua idade, que estão terminando uma faculdade, querem lançar alguma coisa nova? Tem que trabalhar, tem que correr atrás, né? Com certeza. Tem que se informar muito, estudar bastante. Assim, eu sou uma grande defensora da ciência, da pesquisa. Sim. E procurar esses agentes nos ecossistemas que estão inseridos para dar esse suporte, assim. Porque é um caminho muito longo, às vezes ele é um pouco mais difícil, um pouco mais fácil. Então, se tem alguém para te assessorar, a gente consegue chegar num objetivo final um pouco mais rápido. Toda orientação é sempre muito bem-vinda, né? Muito legal. Rafaela, parabéns pela tua ideia, por ter recebido essa carta, né, de crédito. Tomara que você consiga os 180 mil para dar sequência aí na tua ideia. Estamos trabalhando nisso. Maravilha, Rafaela. Parabéns, muito obrigada, obrigado, tá? Muito obrigada. Aliás, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai conversar aqui com o secretário de Ciência e Tecnologia aqui de Florianópolis, que é o Juliano Richter. E ele vai conversar com a gente justamente para mostrar, né, como é que a Prefeitura faz essa parceria com o Sebrae em parceria com a Prefeitura para ajudar você, empreendedor, que quer inovar. Então não sai daí que a gente volta depois do intervalo. Olha, nesse programa em que a gente está falando sobre os ecossistemas locais de inovação, né? Sebrae, parceria com os municípios também. A gente aqui já conversou com a gestora, né, desse programa para mostrar realmente o que é um ecossistema local de inovação, como é que ele funciona. Conversamos com uma empresária no bloco anterior para mostrar como que ela agora vai tocar o seu negócio com essa parceria, né, dentro do ecossistema local de inovação. E agora a gente vai conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, que é o Juliano Pires, que está aqui com a gente. Como é que você está, Juliano? Prazer, Alexandre. Prazer também. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Prazer estar falando contigo. Até porque essa junção e essa parceria, né, da Prefeitura com o Sebrae é muito importante para dar esse apoio, né, que os empreendedores precisam, não é verdade? Vital, né? Eu acho que a nossa parceria
com o Sebrae começou em 2017, né, com o programa Cidade Empreendedora, e ela frutifica e dá muitas alegrias até hoje. Então, é fundamental essa parceria. Agora, dentro desse projeto todo, claro, a prefeitura acaba entrando, né, com vários projetos para incentivar, né, os empreendedores, principalmente aqueles que querem inovar. Então, tem quais programas assim que vocês já fecharam com a prefeitura e com o Sebrae? Bom, o principal deles é o Cidade Empreendedora, né? Certo. Então, dentro do bojo do Cidade Empreendedora, nós temos inúmeros projetos que dão suporte a quem quer empreender na nossa cidade. E a gente sempre brinca lá na secretaria que a pessoa que quer vir empreender na nossa cidade, a gente tem que esticar um tapete vermelho primeiro, não atrapalhar e, segundo, ajudar da melhor forma possível. Né? Então, nós temos alguns projetos ali. Os principais deles hoje é o Salto, é a aceleradora Salto, que é um projeto que nós treinamos os microempreendedores individuais a geração de novas oportunidades de negócio. É um projeto que eu tenho um carinho enorme, nós estamos na 4ª edição agora. Inclusive, por coincidência, estamos fechando a 4ª edição amanhã, né, no próprio Sebrae Hub lá. É um projeto que a gente tem bastante carinho. Nós temos todo um suporte de desburocratização de abertura de empresas também. Facilita muito para o empreendedor, com um apoio massivo do Sebrae. Esse processo começou em 2017. Em 2017, nós levávamos algo em torno de 75 dias para abrir um negócio em Florianópolis. Sim. E com o apoiamento do Sebrae, nós trouxemos esse tempo de abertura para 4 horas. Né? Então, isso faz com que a cidade se desenvolva de uma forma muito mais eficiente e que o empreendedor possa olhar para a nossa cidade com melhores olhos do que olhava alguns anos atrás. Com certeza. Ainda tem outros também, projetos, iniciativas também, né? O Juro Zero, Floripa Mais Tech, Floripa Mais Empregos também, tudo dentro dessa questão de incentivo ao empreendedorismo? Tudo nesse sentido e principalmente sobre o olhar para diminuir ao máximo o volume de desemprego da nossa cidade. Né? Hoje, nós temos uma taxa de desemprego beirando 2,8%, enquanto a média nacional fica quase em torno de 5%. Então, isso nos dá uma chancela de cidade em pleno emprego, né? O que nos deixa realmente muito, muito felizes. Né? Hoje, para você vem para Florianópolis, você praticamente tem emprego garantido. E não é fácil chegar, não é simples chegar no topo, mas depois que chegar lá é mais difícil ainda de você para se manter. Né? Para se manter. Então a gente tem um olhar muito efetivo para esse indicador. O prefeito me cobra muito, o prefeito Topazio, olha, nós não podemos baixar a guarda, então a gente dá uma atenção muito especial para que a gente consiga manter isso sempre com um olhar bem atento para que a gente não perca essa postura. E é interessante o empreendedor, né, que está em casa principalmente, que ele saiba dessa parceria, que a prefeitura tem esse projeto, junto com o Sebrae, de incentivo, para que ele busque essas informações, né? Porque às vezes ele está em casa, não sabe muito bem o que está acontecendo. Às vezes a gente acha, a comunicação é uma coisa muito difícil, né? Às vezes você acha que está comunicando bem, mas a informação de fato não está chegando aos ouvidos de quem precisa, né? Então, o prefeito Topazio, inclusive, todo mundo comenta, né, que, poxa, como ele mudou essa visão, né, de rede social, a forma de comunicar. Isso tudo vai auxiliando para que as informações que a prefeitura, dos projetos da prefeitura, cheguem realmente na população, para que a gente realmente traga o benefício que a gente espera. Quais são os requisitos, digamos assim, os critérios, né, para selecionar os programas, assim como o da Rafaela foi selecionado? O que precisa ter nesse ecossistema de inovação, quer dizer, nessa ideia, né, inovadora? A gente está falando de duas coisas um pouco diferentes, né? Os programas a gente costuma selecionar na secretaria, a gente sempre dá uma certa atenção a programas que eles podem se tornar políticas públicas permanentes. Certo. Né? Eu sempre pensei isso, sempre comentei com o Jean e com o Topazio. Programa bom é aquele que a gente coloca e o nosso assessor tem dificuldade de tirar por ele ser muito bom. Então a gente sempre dá essa preferência. No caso do programa de incentivo à inovação, que foi o caso da Rafaela aqui, a nossa preferência é sempre... o que a gente compra geralmente é um CNPJ, mas é um CPF. Né? Sim. Então a gente olha muito o empreendedor, a gana que ele tem de botar aquele negócio de pé, né? A intenção dele. A intenção dele, obviamente que tem que ter uma ideia com alguma coerência, né? E com algum fundo econômico que a gente veja assim, poxa, isso aqui vai girar, vai rodar, pode ter um ou outro problema, mas vai girar.
Porque no final das contas a gente está botando dinheiro público, né? Então a gente tem que ter realmente um cuidado a mais. Para ter um retorno, né, para a cidade. Esse ano específico, esse último ciclo do PII, nós recebemos algo em torno de 47 projetos. Puxa. Totalizando quase 7 milhões e meio de reais. Olha só. E nós tínhamos até 3 milhões e meio para botar no programa, né? Uma questão orçamentária. Então o critério realmente tem que ser aquilo que é útil. Mas nós somos muito criteriosos. E aí passaram 10 projetos no final. Né? Algo em torno de 1 milhão e 600 mil reais. De novo, né? A gente está lidando com dinheiro público. Sim. Né? A carta de crédito nada mais é que, ao invés de ele pagar o ISS e o IPTU para a prefeitura, ele está depositando numa conta para aquele projeto específico. Né? E aí também, como a Rafaela comentou, eles têm agora um novo desafio, que é convencer o empresário, ao invés de depositar aquele dinheiro na prefeitura, depositar naquele projeto. Mas eu tenho um carinho muito grande pelo programa, e eu acho que é uma das formas da gente incentivar, né, os nossos empreendedores locais a criar o seu negócio, criar a sua startup. E, segundo lugar, que dali vai derivar outros empregos, né? Que isso, no final das contas, é isso que a gente quer. Geração de emprego e renda, né? Exatamente. Boa renda. Boa renda, principalmente de projetos úteis, né? Também para a sociedade e tal. Exatamente. O que você acha que seria a mensagem principal para o empreendedor que está em casa, que às vezes tem até uma ideia, não sabe se aquilo vai ser bom, se vai contribuir com alguma coisa ou não, mas algo que realmente possa tocar, dar um insight na cabeça daquela pessoa? Poxa, você precisa buscar tal coisa para resolver tal problema da cidade ou do seu bairro, da sua comunidade, da sua rua, enfim. O que você pode dizer para as pessoas que querem empreender, mas ainda não sabem como? É muito difícil isso, né? Porque a cultura brasileira, na sua essência, ela tem muito medo do fracasso. Verdade, né? É verdade. Então, às vezes, a pessoa ela nem começa por ter esse receio. Medo de perder alguma coisa também. Nos Estados Unidos, na realidade, é inversamente proporcional, né? Você tem um negócio, você tem um fracasso, você é mais valorizado pelo fracasso. Exato. Porque lá eles entendem que se a pessoa fracassou 1, 2, 3 vezes, ela sabe o que ela não pode fazer. E está mais perto. E ela está mais perto de atingir o objetivo. Entendi. E aqui é uma questão cultural, né? As pessoas têm um pouco realmente de receio. Você tem um país que realmente as leis e legislações elas não ajudam muito, né? Realmente existe um entrave grande, uma insegurança jurídica similar. Sim. Então a pessoa, já é difícil empreender no país, né? Então essa questão cultural de você ter medo do fracasso é uma coisa que talvez iniba um pouco o empreendedor. Mas a minha principal orientação é, cara, tem que fazer, tem que botar a mão na massa, tem que ir atrás. E como eu falei, ainda há pouco estava brincando com a Rafaela aqui nos bastidores, né? O bacana do pitch dela, quando ela fez, é que ela estava extremamente segura, né? E é isso que, no final das contas, a gente leva muito em consideração. Ela sabia para onde ir. Ela sabia o que tinha que fazer com o produto, como é que ela atingiria o objetivo. As despesas e receitas estavam muito claros no projeto dela. E o que a gente pode fazer é ajudar uma pessoa como essa, né? Porque lá na frente ela vai gerar outras oportunidades de emprego e de negócio para outras pessoas. O que eu fico imaginando é assim, se tiver mais Rafaelas por aí, meu Deus, né? E devem ter várias que às vezes não tem noção e tal, mas tem que ser encaminhado para justamente o ecossistema local de inovação e procurar o Sebrae também. Florianópolis está de braços abertos para essas pessoas. Verdade. E o nosso estado é extremamente diferenciado dos demais, né? Porque aqui, pelo menos, a gente tem leis, tem mais incentivos até do que o restante do Brasil, pelo menos do que o que a gente vê. O pessoal agora começou, né, se ligou nessa questão de ecossistemas. Tem procurado muito Florianópolis para saber, né, quais são os nossos pequenos milagres. E no final não tem muito milagre. Foi um trabalho desenvolvido, como eu falei, há 40 anos atrás. Começou na Universidade Federal, através da Fundação CERT. Vários professores ali da época, como existia um êxodo muito grande das principais mentes que se formavam na universidade e migravam para os grandes centros. Então, muita gente se formava em engenharia mecânica, que é considerada a melhor engenharia mecânica da América Latina. E não fazia muito sentido, né? Eu vou sair de Florianópolis, que tem uma baita qualidade de vida, eu vou ter que ir para um grande centro. Era incompatível o movimento, não fazia muito sentido. E os professores na época, o professor Schneider, o professor Gargione na época, são vários, né? Eu vou ser injusto, na realidade, na citação. Eles observaram esse movimento, criaram a Fundação CERT. A Fundação CERT servia como base de apoiamento para tentar deixar esses alunos aqui criarem os seus negócios em Florianópolis. E aí derivou-se a primeira incubadora do país, que é o CELTA, e juntamente com a criação da ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia.
Então, veja que nós tivemos ali 4 grandes fases. Esse foi o primeiro. O segundo foi de criação e organização de todo esse ecossistema. Depois nós tivemos um período ali de 2010 até 2017, com a criação da lei e também consolidação, que a gente chama de orquestração do ecossistema. Finalizando agora nos últimos 6, 7 anos com realmente a regulamentação da lei, né? A lei de inovação, e com todos esses movimentos que a cidade criou. Então, veja que não é um movimento do dia para a noite, né? Sim. E eu sempre falo isso, né? Onde a gente vai falar. E cada cidade tem o seu potencial, claro, né? Cada cidade tem que encontrar o seu potencial. Florianópolis, no caso, não pode ter indústria, né? Então, você imagina um cenário lá em 1980, onde, sabendo que você não pode ter indústria, você tem que ter alguma economia sustentável e limpa. A tecnologia começando a aparecer os primeiros computadores na cidade. Os professores foram muito felizes, né, no direcionamento de políticas públicas, né, de consolidação, sim, de início desse processo lá na década de 80. Eles então, uma visão muito boa, né? essas pessoas é que a gente precisa render muitas homenagens, porque hoje nós estamos colhendo fruto dessa decisão. Então, vocês viram que o nosso terreno aqui em Santa Catarina, especialmente Florianópolis, está totalmente consolidado para essas novas ideias, né? E o ecossistema local de inovação, ele faz parte disso e eu acho que o coroamento, né? Sem dúvida, também. sem dúvida, sem dúvida. Tanto é que nós recebemos uma premiação agora, é verdade, há 30 dias atrás, né? Como o melhor ecossistema de grande porte do Brasil, em primeiro lugar. É uma premiação da CNI, juntamente com o Sebrae Nacional. Sim. Então, poxa, a gente ficou extremamente feliz, extremamente honrado. É um reconhecimento, né? É um reconhecimento de um trabalho de 40 anos. Verdade. Juliano Pires, esse é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia aqui de Florianópolis. Quero te agradecer por você ter compartilhado isso tudo com a gente, né? E essa tua mensagem de que realmente a gente tem que realizar os sonhos, né? E correr atrás daquilo que a gente quer como contribuição para a sociedade, né? Sem dúvida nenhuma. Isso valeu. É um prazer para Florianópolis. Prazer também, querido. Obrigado, Obrigado por ter vindo aqui. Nosso Inovação em Pauta de hoje termina aqui, mas claro, a gente volta na próxima ocasião com muito mais informações inovadoras para vocês. Até lá.